Graças e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos continuar nosso estudo sobre a reforma da Inglaterra. No último vídeo nós falamos sobre a Maria Sanguinária, que aterrorizou a Inglaterra, o reinado dela que custou a vida de grandes homens de Deus, muitas pessoas realmente preocupadas com o quê? Com a veracidade, com a grandiosidade das escrituras. Bom, o reinado da Maria Sanguinária foi breve. E o que acontece? Agora os protestantes falaram, agora sim, agora vem a reforma, Maria Tudor foi fazer uma sauna lá embaixo, beleza, e agora nós vamos poder dar andamento na reforma. É muito importante que nós venhamos estudar a história da igreja como se deve. Aqui no Seminário Nascido de Novo a gente dá muita importância. Muitos falam, pastor, mas a gente tem que estudar a Bíblia. Sim, nós temos que estudar a Bíblia, mas também nós temos que estudar o quê? A palavra de Deus como um todo, E o que acontece? Nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nós vamos estudá-la com preferência. Então, aqui no seminário, nós vamos te ensinar todas as doutrinas, nós vamos te ensinar exegese, hermenêutica. Por quê? As línguas originais. Por quê? Porque você tem que extrair corretamente o conhecimento bíblico para você chegar naquilo que o conhecimento bíblico realmente quer dizer. E não entrar em bagunça que a gente vê que aconteceu durante a história da igreja. Olha o exemplo da reforma na Inglaterra que a gente está vindo. Nós tivemos um rei que, na confiança do próprio braço, que é um absurdo, é uma temeridade, ele foi lá, rompeu com uma igreja herética que dominava a Europa. Ele teve peito de fazer isso, mas ele não se preocupou com o que importava, com a retidão da igreja. Depois vem o filho dele, que realmente foi educado na Bíblia, na Escritura, e promove o início de uma reforma, mas quando ele morre, entra quem? Outra filha de Henrique VIII, Maria Tudor, a Maria Sanguinária. Por que isso? Porque você não tem essa base bíblica que eu falei, que nós damos prioridade aqui no Nascido de Novo. Quantas igrejas você já viu que elas começaram totalmente bíblicas e depois são contaminadas com coisas externas, com as crenças desse mundo? Acontece isso com igrejas pentecostais seríssimas que acabam sofrendo um ataque da teologia da prosperidade e se tornam seitas neopentecostais, não é? Não estou falando que a tua seja, tá? Não estou falando que a tua virou, que são todas, mas acontece. A gente vê igrejas reformadas com uma história grandiosa que se tornam chiqueiros com a lavagem liberal. A gente está cansado de ver aí, Igrejas inclusivas, teologia da libertação, marxismo dentro da igreja. Do que vem isso? Porque não entende a obra de Deus, não tem o alicerce firme da obra de Deus. Estão construídas na areia, fizeram concessão com o que tem aí fora. E aqui no Seminário Nascido de Novo não existe nada disso. Aqui a gente te ensina a Bíblia, ponto. E te ensina aqui a história da igreja, porque nós estamos vendo o que aconteceu. A história da igreja é o quê? A história da igreja é o testemunho de como a igreja chegou até nós, de lá de Atos até onde a gente está. E a gente tem que ver a reforma na Alemanha, a reforma em Genebra, a reforma na Escócia, a reforma na Inglaterra, porque nós vamos ver o que ameaçou a igreja. E a gente vai aprendendo, tá certo? Bom, quer saber mais do seminário? QR Code aí na tela e link aqui na descrição. Vem estudar com a gente, estou te esperando lá. Mas vamos lá. Vamos retomar. Então, nós saímos do reinado da Maria Sanguinária. Aí quem assume? Elizabeth I, também conhecida como Isabel I. Então, se você vê chamando ela de Isabel I, não entre em pânico, tá? A pessoa não está errada. É porque Elizabeth e Isabel é a mesma tradução, tá bom? O reinado dela foi longo, de 1558 até 1603. Ela era irmã da Maria Tudor e era filha de quem? De Ana Bolena. Isso mesmo, aquela que o rei, a segunda esposa do rei, por causa dela que o rei largou seu casamento com Catarina de Aragão, mãe de Maria I. Ela nasceu em Greenwich, dentro da linha de sucessão do rei. Então ela poderia ser coroada rainha. Mas aí o que acontece? Quando a mãe dela cai em desgraça, o casamento do rei é mais uma vez anulado e a mãe de Elizabeth é condenada, ela se torna filha legítima e é retirada da linha de sucessão.
Ela era conhecida como Gloriana, a Boa Rainha Bess ou a Rainha Virgem. E durante o reinado da Maria Tudor, da Maria Sanguinária, ela foi presa porque alegaram que ela participava dos levantes protestantes contra o reinado católico de Maria. No governo dela, ela foi relativamente tolerante na questão religiosa, tá? Tanto que você vai perceber que no reinado dela, ela tenta conciliar um monte de coisa. Ela tenta agradar todo mundo e acaba fazendo uma colcha de retalho. Então, no reinado dela, a gente não vê grandes perseguições, nem contra protestantes, nem contra papistas. A preferência de Elizabeth, na realidade, por causa da sua educação anglicana, era o quê? Era um catolicismo atenuado sem o Papa. É isso que ela queria. Por quê? Porque ela tinha uma visão pragmática. A mesma visão pragmática do pai dela, que via a igreja como um instrumento para governar, né? Então, o que é? Como instrumento político. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu rompendo com o Papa, eu não tenho que pagar o dízimo que eu pago, que mantém a Inglaterra na pobreza. Eu vou pegar todas essas terras riquíssimas dos monastérios de volta e vou pegar todos os tesouros que estão na mão dos monastérios, que era um tesouro incalculável. Ela pensou e fez como o pai dela, tanto que em 1558 ela baixa o segundo ato de supremacia, que dá o título dela para ela de governadora da igreja. E aqui também, né, em 1559 e 1558, ela baixa o segundo ato de supremacia. Em 1559, volta-se a utilizar na igreja o livro de oração comum. Em 1563, o parlamento aprova os 39 artigos da religião, que só é promulgado em 1571. Os 39 artigos passaram por 5 revisões antes da definitiva de 1571. Os 39 artigos, eles estabeleciam os termos básicos da fé prática na Igreja da Inglaterra. Tentava explicar aquela bagunça doutrinária que reinava na Igreja da Inglaterra. Ou seja, aquela conciliação que Elizabeth tentou fazer, mas sabe, aquele remendo novo em tecido velho que não vai funcionar. Os 39 artigos não foram concebidos para ser uma confissão de fé ou um credo. Os 39 artigos, eles explicam a posição da Igreja da Inglaterra perante o papismo, o calvinismo e o anabatismo. Quem eram os anabatistas? Não, pessoal, por mais que o nome seja parecido, entendeu? Os anabatistas não eram os atuais batistas. Os atuais batistas vão aparecer ainda lá na frente, como vocês vão ver aqui na nossa série. Eu vou falar de onde vieram os batistas particulares, gerais, a gente vai conversar sobre isso. Os anabatistas eram os pequenos grupos, porque houve a reforma. Então teve, né, na Alemanha o grande grupo dos luteranos, em Genebra o grande grupo calvinista, grupo zwingliano e etc. Aqui nós temos o anglicanismo, que é essa salada de fruta, entendeu? Os anabatistas eram o quê? Todos os grupos menores que tinham as mais diversas crenças, e muitas delas crenças totalmente malucas. Muitas delas, não todas também, tá? Esse negócio de adivinhação, de sentir o que Deus falou, muita coisa ruim, também teve coisa boa também dos anabatistas, mas eram todos esses grupos minoritários, para poder defini-los, eles jogaram tudo num balaio só. Mais ou menos quando tentam pegar pentecostal e colocar no mesmo balaio de neopentecostal, sendo que neopentecostal e pentecostal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pentecostal é uma igreja real, embora eu tenha diferença teológica com eles, é uma igreja verdadeira. Assim como a igreja reformada é uma igreja verdadeira. Já os neopentecostais são seitas. Tá certo? Então isso precisa ficar muito claro. Então os anabatistas são esses grupos bagunçados, esse balaio de gato da reforma, todo quanto é tipo de reformador minoritário com sua ideia maluca era anabatista. E aí, lógico que com isso a igreja papista não ficou numa boa, né, pessoal? Vocês acham que o Papa ficou quieto? Não, a primeira coisa que ele fez foi excomungar Elizabeth I, né? E declarar, e não só isso, ao excomungar, o Papa declarou que todo súdito de Elizabeth não podia obedecer a ela e, se possível, fazer de tudo para tirar ela do trono. Então a gente vê muita gente partindo do continente, muitos católicos fervorosos partindo do continente, indo para as ilhas, para fazer processo de conversão ao catolicismo, para provocar um levante. Olha só, para provocar um levante. Aliás, aqui, nessa época, muitas tentativas de golpe surgiram contra a rainha.
E o que aconteceu? A rainha ela era rodeada de um conselho. E esses conselheiros foram muito hábeis o quê? Para destruir cada tentativa de golpe contra Elizabeth I. Então a gente vê toda essa questão, né? E aí, em 1588, com o apoio do Papa, a Espanha e sua invencível armada tentaram tomar a Inglaterra para tirar Elizabeth do trono e tomar a Inglaterra para si. E foi uma derrota, assim, humilhante dos espanhóis frente aos ingleses, que escreveu o nome de Elizabeth I como genial nas estratégias, né? Em estratégia de combate, no livro das guerras. E lógico que a Espanha foi rechaçada dessa tentativa de invasão da Inglaterra, e mais um dos planos papistas literalmente afundaram no canal. Então a reforma anglicana ela tentou conciliar várias tendências rituais, teológicas, dogmáticas, litúrgicas. Então ela era calvinista no dogma, papista na hierarquia e no ritual, e luterana no princípio de autoridade. Ou seja, olha, todas essas vertentes. Ah, mas como assim era papista na hierarquia? A rainha fazia o papel de papa, o rei, né? A coroa fazia o papel de papa, que tinha autoridade sobre os bispos. Então tinha um governo episcopal ou monárquico, como é a igreja papista. Tá? O ritual, a missa foi preservada, as vestes litúrgicas foram preservadas. Por isso a aversão de muitos reformados, da maioria dos reformados, a vestes clericais, mesmo toga genebrina ou luterana, né? É por isso que nós vemos esse rechaço. Por quê? Porque isso foi resquício do romanismo, do papismo na igreja. Entendeu? Então tudo isso foi... Então o anglicanismo se tornou uma colcha de retalhos, tá? Uma colcha enorme de retalhos, e é contra isso que nós temos que lutar. Lutar contra a igreja atual para que ela não se torne outra colcha de retalhos. Tá bem, pessoal? Então todos nós temos essa obrigação. Todos nós temos a obrigação de defender a nossa fé como uma fé teologicamente correta. Por isso que aqui no Seminário Nascido de Novo, nós ensinamos você a produzir teologia. A gente não vai ficar brigando com você, arminiano, para você se tornar calvinista. Nem o calvinista arminiano. Nós vamos ensinar você a manusear a escritura corretamente. Você vai ter todas as ferramentas. Para quê? Para produzir boa teologia, para estudar a sã doutrina. Curso interdenominacional que vai te ensinar a Bíblia. É o maior seminário verdadeiramente bíblico e verdadeiramente teológico do Brasil, onde a gente não fez o quê? Onde a gente não negociou nem com papista, nem com liberal, nem fez politicagem aqui dentro do seminário. Aqui a gente vai te ensinar princípio bíblico. Doa a quem doer. Tá bom? Então vem estudar com a gente para você estar apto a servir e cumprir o ID que Jesus mandou você cumprir. Você está apto a estudar a Bíblia nos originais, você entender o fim dos tempos e, lógico, servir corretamente aí na sua igreja local, tá bom? Então vem estudar com a gente. Repito, link está aqui na tela e aqui na descrição desse vídeo. Vem estudar com o Nascido de Novo. Deus abençoe. Até a próxima, que ainda tem reforma na Inglaterra para a gente estudar.